de Jesus, a alegria de Maria esteja sempre em seu coração. Meu irmão, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui estou, seminarista da lei, para gravar mais um conteúdo aqui para esse canal intitulado Papo de Seminarista. Seja muito bem-vindo. Já quero logo pedir para você, caso você não seja inscrito no canal, que você se inscreva, que você ative o sininho de notificações para quando tiver um novo vídeo, você seja avisado aqui pelo YouTube. Também pode compartilhar com os seus amigos, pode deixar aqui o seu like, escrever algum comentário, alguma dúvida que você tiver. Hoje o nosso tema é muito sugestivo, acredito ser muito importante, fundamental, principalmente para aqueles nossos irmãos que ainda vão entrar no seminário, que pensam se querem tomar essa decisão ou não, porque tem medo do que está por vir, não sabem quais são as dificuldades que vão enfrentar. Então esse vídeo aqui é justamente para poder ajudar meus irmãos de certa forma a não mais ter medo, mas de certa forma mostrar o caminho das pedras para que possam vir de maneira suficientemente preparada, não é mesmo? Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou falar nesse vídeo primeiramente da dimensão acadêmica, depois eu vou falar da dimensão formativa na casa de formação e no final eu vou dar uma pincelada com a minha própria experiência daquilo que é subjetivo e individual de cada um de nós. Então eu vou falar da minha vida. Eu não quero gerar polêmica com esse vídeo, eu quero somente apresentar algumas dificuldades que sim existem, mas que não é motivo para ter medo, motivo para ter receio da vida no seminário. Você pode também se perguntar, né, mas ele está falando da experiência dele, mas a experiência em outros locais é totalmente diferente. Sim, você está certo, mas também existe uma certa padronização nessas dificuldades, nas exigências, né? Daquilo que é padrão da formação e que muitas vezes é dificuldade para um grande número de pessoas. Vamos falar primeiramente da dimensão acadêmica, né? Ao entrar no seminário, você vai primeiramente ingressar num curso superior, que é o curso de filosofia. Curso de filosofia que vai lhe dar possibilidades de melhor estruturar argumentos de maneira racional, de não ser uma pessoa tão leiga dentro de um discurso, dentro de uma argumentação. A filosofia vai lhe deixar inteligente, sim, porque você vai ter contato com várias teorias, com várias formas de conhecimento, com várias formas de filosofar, com vários métodos para se chegar a uma verdade, com vários métodos para se chegar à exatidão de um problema ou não. Então, não ache que o curso de filosofia será inútil, será muito, muito importante e eu quero pedir que você já quebre aquele estigma de que a filosofia é para gente doida, de que filosofia é para gente drogada, que filosofia é um caminho que só pessoas estranhas seguem. Muito pelo contrário, não pense dessa forma, quebre desde já esse estigma posto pela sociedade. Então tenha a firme compreensão de que a filosofia ela é extremamente necessária, importante. E talvez para você jovem que vai ter esse primeiro contato no seminário com o curso superior, se depare com as dificuldades da vida acadêmica. A primeira dificuldade, né, que possa existir é o levantar cedo. Isso vai virar uma rotina, isso vai virar um padrão dentro da rotina do seminário. Levantar cedo. Aqui nós levantamos 5h30. Daí nós rezamos às 6, tomamos café e às 6h30 a gente está a caminho da faculdade, que fica mais ou menos 20 quilômetros daqui. Mas lá próximo da faculdade tem os seminários que são mais próximos. Então vamos dizer, o levantar pode ser às 6, depois a missa, as orações pode ser às 6h30, porque o tempo de percurso até a faculdade não é tão longo. Então isso vai variar. Mas o levantar cedo sim vai ser sempre uma rotina. Talvez isso seja dificuldade para muitos que tiveram sempre aquela rotina de estudar de tarde. Então não tinha mais dificuldade de levantar cedo. Então tenha em mente isso. É uma rotina que vai ser um pouco exaustiva, porque vai ser sempre aquilo, vai ser sempre daquela forma, o levantar cedo. Depois,
algumas disciplinas dentro da filosofia, né, elas causam muita confusão e para quem ainda não é inserido nesse universo acadêmico, vai sentir com certeza as dificuldades das disciplinas, né? Eu posso estar citando aqui algumas disciplinas que foram difíceis para mim, disciplina de lógica, lógica aristotélica, né? A lógica é uma disciplina muito importante, porém para entendê-la, dependendo do professor, dependendo do método, dependendo das referências da bibliografia que o professor vai usar, pode ser ou mais difícil ou menos difícil, mas sempre será difícil. Então, se você pode estudar isso antes de entrar no seminário, já poder se inserir nesse universo da lógica, né? Dos argumentos, né? Das premissas, dos juízos, enfim, isso vai ser fundamental. Tá? Então, lógica é uma disciplina difícil, métodos e técnicas ou metodologia científica que vai nos ajudar naquilo que são as formatações dos trabalhos, né? Capa, contra capa, referência, citação, citação direta e indireta. Se você puder pesquisar uma base a respeito da BNT, isso vai lhe ajudar de certa forma, porque o primeiro contato com todas essas regras minuciosas para a formatação dos trabalhos acadêmicos muitas vezes causa confusão na vida, na mente da gente e pode ser uma disciplina que possa lhe prejudicar. Outra disciplina que muitas vezes, dependendo do professor, dependendo dos tipos de referências que ele vai usar, é a metafísica aristotélica, né? A metafísica que vai nos introduzir a conhecimentos não tão necessariamente sensíveis ou experimentais, mas conhecimentos das causas primeiras, a partir das especulações, tendo como pressuposto lá a lógica. Tá? Então, metafísica, ontologia, são disciplinas consideradas difíceis, dependendo do professor, dependendo de toda a metodologia que o professor vai utilizar. Então, dentro da filosofia, vai ter disciplinas difíceis sim, outras serão relativamente fáceis, mas compreenda também que dentro da filosofia, as provas, as avaliações, elas não vão ser tão objetivas como no Enem, que você marca entre a B, a C e a D. Não, dentro da filosofia, você será instigado a responder as questões de maneira argumentativa, dissertativa. Então, você vai ter que abstrair, você vai ter que refletir a respeito daquela questão filosófica e escrever com a sua própria mão. Escrever a partir daquilo que você compreendeu e ali na caneta mesmo, entendeu? Porque essa facilidade aí das questões objetivas já é passada. Você já foi ensino médio, já foi Enem. Agora, dentro do âmbito da academia, se tratando do curso de filosofia, algumas avaliações vão ser assim, de questões subjetivas, argumentativa, dissertativa. Alguns outros professores vão utilizar poucas questões objetivas e também a questão de seminários de apresentação, em que formam-se os grupos, estuda-se sobre o assunto, monta-se os slides de apresentação de cada um para fazer a exposição lá na frente para os colegas, o que para aqueles que são mais, vamos dizer assim, tímidos, vão sentir a dificuldade da timidez, ou seja, tudo isso é a própria academia que vai lhe cobrar. E fora tudo aquilo que está lá na academia, dentro do seminário também tem as grandes dificuldades. Né? Não diria grandes, mas tem as dificuldades que, dependendo de cada um, pode ser tranquilo ou de outra forma pode não ser tão bem assim experimentado por cada um. Uma grande dificuldade no seminário, dentro da formação, é aquilo que a gente chama de fofoca. Os grupos que se formam para falar da vida dos outros, né? Para denegrir a imagem do outro, para rebaixar o outro que tem certas limitações, que tem certos gostos específicos da sua própria identidade, entendeu? Então, isso é uma dificuldade que existe em todas as casas de formação, essa questão da fofoca.
Isso muitas vezes acontece não só dentro do seminário, mas também na vida da gente em qualquer outro tipo de ambiente, mas algumas coisas que muitas vezes nos prejudicam de certa forma, não é uma realidade muito bem vista por todos, né? A fofoca nunca será muito bem vista por ninguém, e essa questão de estar formando grupos, muitas vezes não beneficia ninguém e acaba prejudicando cada pessoa, porque aos olhos de quem está sendo o formador, de quem está sendo o reitor, o grupo ele é formado justamente para más intenções, dessas discussões, desses assuntos paralelos dentro da comunidade, para falar mal de vários irmãos, para falar mal da formação. Então, não se meta, não faça parte desse tipo de grupo. Se envolva com todo mundo, viva a sua vida, né? Se é uma questão de decisões por aquilo que você é de maneira espiritual, de maneira devocional, não deixe os outros fazer pouco da sua devoção, não deixe as pessoas fazer pouco da forma como você se veste, não deixe as pessoas fazer pouco da forma como você fala, da forma como você se expressa. Se você tiver esse tipo de dificuldade e você está se sentindo prejudicado por isso, a única pessoa a quem você deve falar daquilo que você está sentindo é o seu reitor, é o seu formador. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de chegar com os nossos superiores e dizer assim, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Mas muitas vezes, diante dessas pressões que as pessoas recebem, que nós recebemos, nós nos refugiamos no nosso mundo, dentro daquilo que é um recolhimento, a gente não quer expressar os nossos sentimentos, aquilo que está sentindo, a gente fica preso dentro daquilo que é uma certa timidez de falar para o outro aquilo que está sentindo, e acaba que depois de tanto acúmulo de dificuldades que está sentindo, de nossos sentimentos, né, muitas vezes, acaba que o jovem pede para sair, mas sempre tem a solução, que é ir lá falar com o reitor, ir lá com os responsáveis pela formação e contar as dificuldades que está sentindo. Também muitas vezes a faculdade está cobrando muitos trabalhos, né? Lá na faculdade está cobrando seminário, está cobrando resenha, está cobrando vários tipos de trabalho acadêmico, e aí quando eu não falo para os formadores, para os meus responsáveis, a rotina aqui segue normal como deve seguir. E aí eu não tenho tempo para cuidar das atividades da faculdade, porque tem que seguir a rotina do seminário. Mas entenda que algumas vezes essa rotina do seminário, da casa de formação, pode ser flexível, sem problema, entendeu? Então é só uma questão de comunicação. Então muitas vezes eu também quero colocar essas questões aqui, a questão da falta de comunicação. Muitas vezes a gente é mal interpretado por aquilo que fala, mal interpretado por algumas ações que fez, e acaba gerando polêmica, acaba gerando fofoca, acaba gerando mais impressões das outras pessoas. Então, a todo tempo nós devemos ser transparentes, decidir esclarecer aquilo que a gente quer dizer, esclarecer aquilo que quis fazer, né, se justificar se fez alguma coisa errada. E outra coisa também é jamais acobertar um erro, né? Tipo, se eu tinha determinada função, não fiz, aí veio a outra equipe na sua rotina normal e acabou dando confusão na equipe que não tinha nada a ver com aquilo, vá lá, seja sincero e diga, olha, fui eu, me responsabilizo, eu que falhei, eu que disse isso aqui, porque quando a gente não fala o mal que fez, não revela as nossas más intenções, que muitas vezes foi até sem intenção má, na verdade, acaba dando confusão entre as outras pessoas, que aí já não acreditam mais em você, já não dão mais em você o voto de credibilidade, naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você apresenta ser, e aí é aquela questão, né? Muitas vezes as máscaras acabam caindo,
Você sempre sustentava ser dessa forma, se apresentar dessa forma, e pelo primeiro erro que acontece, as pessoas já não olham mais para você com toda aquela credibilidade, com todo aquele respeito. Então, busque a todo tempo ser sincero, tá? Não acoberte o erro de ninguém, e muito menos se você cometeu algum erro, alguma falha, uma falha humana, né? Como todos nós devemos compreender. Outra coisa também, entrando no ramo da pessoal de cada um, é dizer assim, muitas vezes na nossa formação escolar, estudantil, nós não somos ensinados a lidar com os nossos sentimentos. Não somos ensinados a dar nome aos nossos sentimentos. Ou seja, por muitas dificuldades que eu tenho na faculdade, eu me vejo frustrado na minha vocação. Só que esse nome frustrado e tudo isso que este nome significa, muitas vezes eu não sei dizer aquilo que eu estou sentindo. Só sei que algo exatamente assim está me incomodando de certa forma, que eu já quero largar tudo, já quero sair correndo, já quero pedir dispensa da formação, já quero voltar para minha casa, porque as dificuldades são enormes e eu não vejo solução. Então assim, muitas vezes são adolescentes no início da juventude que entram nos seminários, pessoas com 18, 19 anos, que ainda não são seres humanos totalmente formados, donos de si mesmos, né? E ainda vão ser sujeitos a pessoas que serão os seus superiores, né? Que estão ali com certeza para lhe formar. Outras formações deixam muito a desejar e outras coisas a gente vai aprendendo com a experiência. E falando dessa realidade dos sentimentos, por não dar nome aos sentimentos, não entender os nossos sentimentos, aquilo que nós estamos sentindo, as dificuldades, aquilo que interiormente nos incomoda, a única solução que a gente tem é sair, é desistir. Mas não, isso faz parte do nosso crescimento como pessoa, faz parte do nosso entendimento daquilo que são as nossas limitações, dos nossos limites, até onde é o limite da minha no campo da felicidade, até onde é os meus limites no campo do estresse, no campo das frustrações. Então assim, se compreender como pessoa, entender quais são as nossas limitações, né? Vamos dizer assim, por muitos trabalhos que me são cobrados, eu fico ansioso, e nessa ansiedade eu vou expressando de certa forma em estresse, em raiva, em incompreensões, e vou descontando em outras pessoas, vou descontando a minha raiva no colega. Só que o problema não é como ele está se apresentando, mas o problema sempre vai ter uma raiz, e essa raiz é dentro de nós. Eu não sou psicólogo para estar falando mais a fundo dessas realidades, mas é um campo que precisa ser exposto, que muitas vezes ninguém aqui vai contar isso para você dentro da formação. E muitas vezes é a vida mesmo que vai nos ensinando, outras pessoas não aprendem com a vida e vão ter dificuldades sempre. Então assim, entenda as suas emoções, entenda os seus sentimentos, entenda as suas realidades interiores. Se você tem algum trauma, se você tem uma coisa que ainda não está muito bem resolvida na sua identidade, se não está muito bem resolvida na sua afetividade com as outras pessoas, né? Que você pode intitular isso como um pecado muito grande, ou você pode intitular isso como um defeito pessoal muito grande, mas muitas vezes tem raízes na nossa infância, na adolescência, no início da juventude, que não foi muito bem vivida, né? Muitas vezes o jovem entra sem ter a experiência do namoro, e daí como é que vai saber lidar com os sentimentos, com as emoções, né? E vai aprender isso na vida comunitária, que muitas vezes pesa estar todo o tempo com aquela pessoa que eu não me dei bem, que eu vejo como uma pessoa que eu não tenho afeição, né? Que eu não tenho afinidade, e para mim sempre vai ser uma pessoa incômoda dentro da comunidade, e por estar ao lado dessa pessoa todo o tempo, constantemente, eu me sinto inquieto, e aí isso vai fazer com que caia o nosso rendimento pessoal também. Então assim, vejam só, já falei da questão acadêmica, tem as suas dificuldades, a questão da formação, e já entrando na questão
daquilo que é pessoal de cada um de nós, pessoal. E a filosofia vai ajudar. Você vai entender isso muito bem, que a filosofia vai nos ajudar nessa realidade muitas vezes própria de cada um de nós. É aquilo que nós chamamos do ramo da antropologia filosófica. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o significado de tudo isso que eu estou vivendo? Por que eu renunciei todo um futuro, uma juventude tão bonita, tão próspera, para me sujeitar a isso aqui? Daí você vai entender a sua própria resposta ao longo da formação. Nós estamos aqui, né, eu falo já a partir da minha experiência, eu estou aqui por uma verdade maior, por um objetivo maior, que é entendendo que existe um Deus que me chamou, que confiou a mim esta vocação para ser padre, para ser religioso, e é por ele que eu vou dar a minha vida inteira, me consagrar a ele, pelos votos de castidade, pobreza e obediência, e crendo nessa verdade, desejo alcançar aquilo que Deus quer de mim, ser plenamente feliz na minha vocação, e dentro dessa felicidade, em meio aos altos e baixos, entender que Deus me chamou lá atrás, me chamou lá no começo, e eu não posso perder essa dimensão do início. Como foi o início do meu chamado? Como foi o início da minha vocação? E entender que tem um propósito para isso, de ser instrumento de Deus para a salvação de muitas pessoas, inclusive a minha salvação também, né? Daí a gente vai entender a beleza do sacerdócio dia após dia, mas ainda no período do seminário, dentro daquilo que são a formação, o seminário virá com uma parcela de formação litúrgica, formação humana, formação espiritual e a formação acadêmica, mas quem fará tudo isso mesmo acontecer é você como pessoa humana, você com o objetivo que você tem, o motivo que você traz dentro da sua pessoa, dentro do seu interior, para permanecer dia após dia. Então, basicamente, esses são os caminhos das pedras, assim, que eu posso estar ajudando os meus irmãos de certa forma a poder avançar dentro do seu processo de discernimento vocacional, tá bom? Por fim, eu poderia dizer também que, assim, são jovens, né, que convivem dentro do seminário de diversas idades, vamos dizer, entre 18 e 29 anos, mais ou menos nessa faixa etária, né? Os que iniciam o processo de formação. E são pessoas de diversos lugares, como aqui, no seminário que eu faço parte, tem gente do Ceará, tem gente da Paraíba, e os demais são aqui mesmo do estado do Pará, né? Mas existem outros seminários que acolhem jovens de diversas localidades, diversos estados aqui do país, e cada um traz a sua cultura, cada um traz a sua experiência, dadas as suas condições, o seu contexto de vida. Então, muitas vezes, cabe a nós entender o contexto do outro, entender qual é a visão de mundo que o outro tem, né? Porque eu posso estar aqui já no terceiro e último ano de filosofia, a filosofia já me deu toda uma inteligência, toda uma bagagem, que o que está chegando agora no primeiro ano ainda não teve. E está falando bobagem, está falando coisa que ainda não sabe, que ainda não tem certeza, e aí eu venho com toda a minha construção filosófica desmerecer o outro, desmoralizar o outro, né? E isso não deve acontecer. Quem está já na filosofia vai desmerecer quem está na filosofia, né? Então acaba estigmatizando essa questão de hierarquia também. Mas isso não deve prevalecer dentro da formação. Entender cada um na sua singularidade, a unidade na diversidade, como nos ensina a Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo faz uma só comunidade, a união entre os três. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de certa forma, tá bom? Realmente se abra ao desejo de Deus na sua vida, a vocação que Deus lhe confia, seja a vocação sacerdotal, religiosa, a vocação leiga, matrimonial, né? Que
todas essas vocações e as outras vocações, quando a gente trata também algumas profissões como vocação, né? Entenda que sempre haverá desafios, né? Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil também. Mas tudo aquilo que é semeado dentro daquilo que são as construções, na dificuldade, na prosperidade, enfim, ela é muito mais sustentada, né? Porque, vamos resumir tudo a esta frase. O que sabe aquele que nunca teve dificuldade? Imagine uma pessoa que do início ao fim da sua vida tudo foi muito fácil, tudo foi muito assim, ó, muito rápido. A vida foi assim ofertando tudo de maneira muito facilitada para a pessoa. O que sabe essa pessoa? O que sabe? Não sabe nada. A vida ela é construída assim, nessas dificuldades que vão nos fortalecendo, vão nos deixando muito mais maduros, e assim nós crescemos como pessoa, crescemos como vocação e chamado de Deus. E Deus não escolheu anjos, Deus não escolheu anjos, tenha isso em mente. Deus escolheu homens, e os homens são falhos. Muitas vezes os homens eles são relativos, altos e baixos, altos e baixos. E chegará um momento em que nós vamos dizer assim: eu já me vejo como ser humano, dono de mim mesmo. Já consigo me ver como pessoa humana que eu não sou submetido de maneira tão facilmente ao pensamento dos outros, porque eu já me construí como pessoa, né? Eu não fico reprimido por dificuldades que me surpreendem. Não, eu já sei lidar com os problemas, já sei entender, já passei por isso aqui, já sei como enfrentar esse caminho. E esse é o processo de maturidade, né? São dificuldades que eu vou aí apresentando para vocês. Acho que esse vídeo já está muito longo. E quem tiver mais alguma dúvida, quiser tirar mais alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários abaixo do vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido minimamente útil para cada um de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações, para estar antenado para os novos vídeos que eu vou apresentando aqui, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e agora eu vou rezar. Um abraço.